qual é a aula dessa? Aula 16? 17? Sempre esqueço. Primeiro, um recado, a gente vai começar com aulas extras, a gente já marcou um dia. Então, primeira aula extra. E já vou explicar por que eu vou fazer aula extra. Vai ser no dia 4 de junho. Mesma hora. E no dia 11. Tá? As segundas-feiras da próxima semana e da outra. Por que eu quero fazer isso? Porque a gente tem mais 1, 2, 3, 4, 5 semanas de aula. Mas eu não queria dar aula nas finais da Copa, por exemplo. Que é a última semana. Então, vou dar mais aulas extras. A gente não tem mais muita coisa para dar. Talvez mais umas 7 aulas a gente consiga fechar tudo. Então, por isso que eu vou dar essas aulas extras para ir na semana da Copa a gente ficar mais tranquilo. Ótimo. Beleza, então as próximas 2 segundos. Então, o título da aula de hoje é... Então, a gente vai fazer a prova do Gregory Newton Problem, que é o Kissing Problem dimensão 3. A gente vai dar uma ideia da prova e depois a gente vai começar a falar sobre formas quadráticas. Tá? Ótimo. Então, uma coisa que eu queria falar antes de começar é relembrar a construção e... Vou apagar isso aqui, tá? Todo mundo já sabe quais são as aulas. E comentar sobre a construção da última aula. Então, qual é a construção da última aula para o Sphere Packing em dimensão 3? Você começava com o lado hexagonal, que produzia uma coisa assim. Esse aqui é o reticulado hexagonal. Esses aqui eram os vetores base. E uma coisa que eu fiz na última aula, que eu não deveria ter feito, eu escrevi da forma errada os vetores. Tem que ser o vetor, na minha notação, né? Tem que ser Z2 vezes a matriz. E a matriz aqui era 2, 0, 1 raiz de 3. Então esse aqui é o vetor 2, 0. Esse aqui é o vetor 1 raiz de 3. Então tem que sempre... Na minha notação eu sempre escrevo multiplicando vetores pela esquerda. Acho que na última aula eu escrevi à direita. Inverti. Mas eu estava falando como se estivesse multiplicando pela esquerda. Então ficou um pouco confuso. E outra coisa que eu comentei é que a partir desse de 2 dimensões, esse é o 2D, né? O hexagonal, você cria o de 3 dimensões, colocando esferas. Imagina que essa aqui é a sua primeira camada do seu packing em dimensão 3. E você vai adicionando aqui. Você adiciona uma esfera aqui, aqui. Então você tem mais 3. Então 6 mais 3, 9. E embaixo também, 12. Então isso gera também uma configuração de bases. E essa de fato é a resposta do Kissing Problem em dimensão 3. Então o que eu fiz foi o seguinte. Eu chamei esses pontos centrais aqui de A. Chamei esses pontos aqui de B. Talvez eu devesse usar outra cor. B, B, B. E aí vamos usar outra cor ainda. Que é
Eu vi que no vídeo não aparece muito, determinadas cores não aparecem muito direito no vídeo. Vamos usar azul talvez. Esse aqui é o C. Então os pontos C eles formam tipo um triângulo em volta de cada pontos A's. E os B's é um triângulo, sei lá, invertido. E aí você pode escolher. Você começa com só a primeira camada nos pontos A's, e aí a segunda camada você escolhe. Eu vou colocar nos pontos B's. Então você coloca aqui, aqui e aqui. Aí a terceira camada você pode escolher ou ponto A ou ponto C. Você não pode botar no mesmo ponto de novo, né? Coloca no A, depois coloca sobre o A de novo, né? Não vai ficar o melhor packing possível. E aí eu disse, erroneamente, que esse cara era a configuração AC, AC, etc. Onde você coloca no A, depois no C e no C. E não é. De fato, ele é o ACB, 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 ACB e assim vai. Tá? Então, o gama 3 era esse, onde o gama 3... O gama 3 é o melhor pack em dimensão 3, né? É o Z3 vezes a matriz 2, 0, 0, 1 raiz de 3, 0 e 1 raiz de 3, 0. E qual é o outro? Deixa eu pegar aqui. Aqui. 1 raiz de 3 sobre 3, 2 raiz de 6 sobre 3. Então, o que você está fazendo aqui, observa que tem o vetor 1 raiz de 3, 3, que é exatamente esse vetor aqui, é o C. Esse cara aqui. Então, esse packing basicamente começa com essa camada e aí anda nessa direção, subindo uma escada para cima, né, com múltiplos desse número. Então, você vai para o C, aí próximo você iria exatamente para o B, que aqui é B, B, B. Então, teria que ser ACB, 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 ACB. Então, isso seria a melhor configuração em dimensão 3. Aí tem outras configurações que você pode fazer. A gente até brincou, você pode fazer a configuração BA, BA, CA. BA, BA, CA. É babaca, babaca, etc. E essa é a configuração favorita. Tá? E a partir daí você percebe que tem packs não periódicos que atingem o ótimo, né? Você faz uma configuração de uma palavra aqui que não é periódica. Ótimo. Então tá, essas são as coisas da última aula. Na última aula você falou que quando você pega o cosaedro, você põe as esferas, as esferas não se tocam. Né? Isso acontece nesse tipo também? É exatamente a mesma coisa do que o cosaedro? Não, nesse aqui as esferas todas se tocam, por exemplo. Por exemplo, essa já está tocando com essa. Vai tocar essas três. Imagina, você tem 3 esferas e você vai colocar exatamente no meio delas. Então ela vai tocar as 3 de baixo. Então quando eu colocar aqui no B, por exemplo, vai tocar aqui, vai tocar essa, essa e essa. Só? Então todas elas vão tocar todas as vizinhas e isso. Não vai ter espaço. Não vai ter, vai ser uma configuração de beijo rígida. Você não vai conseguir mexer nenhuma delas. A única coisa que você vai conseguir fazer é rotacionar em volta da bola no meio, todas as bolas em volta. Mas como é que você tem uma configuração com a mesma quantidade de bolas que é rígida e outra com a mesma quantidade de bolas que não é rígida? É fatos da vida. Eu não tenho uma resposta. Isso é uma boa pergunta, de fato. Por que existe uma configuração rígida e por que a configuração dada pelo icosahedron não é rígida? Cada bola tem um espaço para mexer. Não toca as vizinhas, por exemplo. Eu não tenho uma resposta ainda para isso. Nunca vi ninguém se perguntando o porquê disso. De fato, o que as pessoas se perguntam com essa coisa é, por exemplo,
Se você faz uma configuração aqui, você pode se perguntar, existe alguma reta que passa pelo espaço todo que não toca nenhuma bolinha dessas? Numa configuração dessa. Coloca esse pack no espaço inteiro. Será que existe uma reta que passa cruzando o espaço que não toca nenhuma delas? E existe. Aí você pode tentar, de certa forma, minimizar esse número de retas. Fazer a configuração que não tem espaço para passar uma reta. Esse tipo de coisa que as pessoas se perguntam. Eu acho que tem configurações especiais que são melhores para isso e outras não. Mas com essa do kissing number, não sei. Não sei por que existe isso. É estranho, porque você pode pensar isso aí como se fosse um problema de otimização. E essa configuração seria um ponto crítico local, um ponto crítico global, vamos dizer, isolado, e as outras não. Se você imaginasse isso como uma função, né, essa configuração seria uma coisa, um ponto crítico, tá, o mínimo, o máximo, né, que está tentando minimizar o número seria uma coisa assim, e a configuração da icosahedral seria uma coisa assim, né? Porque você tem configurações próximas que dão o mesmo valor. É estranho, mas é um fato da vida. Não acontece em outras dimensões. Pelo menos até dimensão 8. Acima de 8 as pessoas já não sabem. 24, por exemplo, não acontece também. Esse é um problema, esses problemas são difíceis. Eu não sei muito por que isso acontece, não, sinceramente. Talvez uma explicação para isso seja a prova que eu vou apresentar hoje, então vamos provar. Eu vou fazer a prova, aí no final eu vou comentar sobre coisas de formas quadráticas e relações com esses problemas. Então, a prova disso foi do Xu e do foram eles que provaram, mas eu vou seguir a prova. A prova do grande matemático na área do Licht. Um cara que nomeou o Licht Letters, dimensão 24. A gente vai ver depois. A prova dele é bem bonita, mas é uma prova de uma página que ele deu. Só que tem vários furos, vamos dizer, que você tem que explicar e isso gasta um tempo. Então vou precisar começar com fatos. Então, isso tudo se dá na esfera. Você quer provar que na esfera em 3D, o maior número de pontos que você consegue colocar lá com separação 60 graus é 12, né? Então eu vou precisar de fatos de geometria esférica. Primeiro fato é chamado de spherical Vamos fazer um desenho aqui. Você imagina que você está na esfera e você tem um triângulo na esfera, que é um triângulo geodésico, que significa que isso aqui é um triângulo na esfera e cada um desses arcos aqui é um grande arco, tá? Vamos chamar esses ângulos aqui de alfa, beta, gama, z, x, y.
e em volta deles eu vou fazer isso aqui é uma calota ABC. É a calota, menor calota que contém esse triângulo. O menor, sempre imagina isso no caso euclidiano, no plano. Imagina que a esfera, você está lá, mas você está olhando num lugar tão minúsculo que parece um plano ali. Então, se você tem um triângulo, no plano você sempre tem o menor círculo que contém ele. Então essa é a menor calota que contém ele. Você tem os ângulos internos. Então, a fórmula diz que a área do triângulo é igual a alfa mais beta mais gama menos π. Aí você consegue adivinhar o porquê do nome. Né? Se fosse no plano, alfa mais beta mais gama é π, né? São a área zero, né? Não, na verdade, na esfera, isso aqui é sempre maior que π e o excesso de π é exatamente igual à área. Então eu estou fazendo isso tudo dentro da... Né? Isso aqui tudo está contido em S2, tá? Então, raio igual a 1. Área do triângulo ABC. Sempre quando eu escrever ABC, eu digo o triângulo formado. Se eu escrever AB, eu quero dizer o segmento de reta, o arco formado, o grande arco formado de A até B. Quando eu quiser dizer o círculo, eu vou dizer, ou a calota, eu vou dizer cap ABC. Tá? A área do triângulo ABC é menos π. A gente tem uma lei dos cossenos na esfera também, que é a seguinte. Então você tem Z aqui e você tem um ângulo oposto. Então o cosseno do ângulo oposto aparece aqui. E o resto aparece cosseno dos segmentos, né? X, Y. É o Spherical Cosine Law. Então cosseno, se você tem um ângulo oposto, um arco e um ângulo oposto, então o cosseno desse ângulo aqui pode ser calculado usando o tamanho de cada um dos segmentos. Em particular, se você dá 3 ângulos, através dessa lei, você dá 3 ângulos, isso unicamente determina o triângulo. Você consegue fazer o sistema de equações, inverter e calcular os lados. E vice-versa. Se tem os 3 lados, você tem unicamente os ângulos. Talvez eu escreva aqui, vou ficar tudo nesse quadro aqui. Não vai caber tudo aqui, mas tudo bem. Então, se D é o mínimo de x, y, z, então meu z vai sempre variar entre essa figura e essa, e eu vou escrever aleatoriamente um dos dois, vai sempre significar a mesma coisa. Então, se o raio da calota é menor ou igual que D, então a área do triângulo ABC é maior ou igual que a área do triângulo. Eu vou escrever assim, quando eu quero, em vez de dizer os pontos, dizer só os segmentos, eu vou escrever triângulo com tais segmentos. Ele vai ser unicamente determinado, pelo menos a área dele. E eu vou colocar aqui D, D, D. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte.
pego o raio dessa calota aqui. Se esse raio é menor que todos esses lados, menor ou igual, isso significa que a área desse triângulo vai ser maior ou igual que você trocar cada um desses lados pelo menor dos lados. Então você vai meio que reduzir o triângulo. Por exemplo, suponha que Z é o menor dos lados. Daí eu crio um outro triângulo que onde todos os lados é igual a Z. Então a área desse novo triângulo vai ser menor ou igual que a área do anterior. Tá? E o 4, que vem dessa ideia, de fato você pode usar o 4 para provar isso aí, que é o area decreasing deformation. Então dizemos que ABC aí eu vou usar o termo em inglês, por favor. É major se o centro da calota está dentro de ABC. Exatamente como essa figura. Se o centro estiver dentro do triângulo, a gente chama o triângulo de major. Então, se ABC é major, então, eu vou fazer uma figura aqui. Então aqui é A, B, C, Z, X, Y. Aí o centro está no meio. Y. Aí agora eu fiz Z menos Epsilon. X. Então implica que a área, vamos dizer que A', C', B'. A área de ABC é maior que a área de A', B', C'. Então vamos dizer em palavras. Se eu tenho um triângulo que ele é major, quer dizer, o centro da calota está contido dentro do triângulo. Então se eu fixo dois lados, x e y, note que x e y aqui não são os mesmos, e diminuo um dos lados, enquanto os outros dois estão com tamanho fixo, a área diminui. Vai ser o menor dos lados, não o maior dos lados. Qualquer um dos lados. Tem problema se depois de você diminuir o lado ele deixar de ser major? Tem. Isso vale enquanto ele for major. Se o centro sai, aí não vale mais. A linha, belinha, seria também. Você está mantendo esses dois lados fixos diminuindo. Talvez você tenha que mudar aqui um pouquinho de posição, mas é isso que acontece. Está dizendo que faz parte da hipótese assumir que a linha belinha também é major. Isso. Tem que estar aqui dentro ainda. Aí isso basicamente implica, por exemplo, o B. Porque se o triângulo for... O B é um pouquinho mais geral, mas se o triângulo for major, significa que você pode reduzir aqui esse lado, aí depois que você reduziu esse, você reduz esse, e aí fica maior ou igual que D. Ok? Então, isso são relacionados. E o oposto, né? Você tem um triângulo que é major, você pode então aumentar, e você vai criar uma coisa de área um pouco maior. Tá?
Então, vou botar uma nota aqui. Observação. Quando que o triângulo é major? Então, cara, se x, y, z estão em π sobre 3 e 2π sobre 3, então, delta x, y, z, o triângulo gerado por esses três lados, é major. Tá? Por que isso é verdade? Porque você significa z pertence a π sobre 3 até 2π sobre 3. Uhum. O que significa isso? Quer dizer que é um número real dentro desse intervalo. O comprimento do arco X. É. O arco X está tudo na esfera, também é identificado com um ângulo. Isso é medido em radiano. É um ângulo, um número real. X, Y, Z vão ser sempre números entre 0 e π, né? Então, por que isso é verdade? Vamos dizer só em palavras aqui. Supõe que você tem uma esfera aqui. Tá? Aí você tem seu triângulo aqui. Então, quando que esse cara é major? Bom, se você vai ser exatamente quando você faz o triângulo planar, que só une esses pontos. Então, vai ficar dentro da esfera. E o triângulo branco vai ficar por cima. E aí você computa o menor círculo nesse plano gerado por esses três pontos, que contém esse triângulo planar. Então vai ser uma coisa assim, isso aqui supostamente deveria ser um círculo, tá? Aí você projeta isso na esfera. Esse vai ser exatamente a menor cap que contém o triângulo na esfera. O centro do triângulo, então se o centro desse círculo azul no plano, nesse plano gerado pelos três pontos, estiver dentro do triângulo vermelho, quando você projetar para a esfera, ele também vai estar dentro do cap. Então, esse triângulo vai ser major se somente ser esse triângulo planar for. Agora, quando que um triângulo planar é major? Bom, se o triângulo for agudo, ele é major. Tá? E a partir disso você consegue deduzir isso. Então, um triângulo... então, quais são as relações aqui? Esse vermelhinho aqui... Então, a gente vai ter uma figura assim. Esse vai ser tipo X. E esse vai ter o seu segmento X. Esse aqui vai ser raio 1. Então, por exemplo, você vai ter SX igual a 2 vezes seno de X sobre 2. E essa é a mesma coisa por SY, 2 vezes seno de Y sobre 2. E SZ igual a 2 vezes seno de Z sobre 2. Ser agudo significa, se eu somar o quadrado desse com o quadrado desse, então isso dá maior que o quadrado desse. E vice-versa, para qualquer escolha de 2. Aí você vai ver que se x e y for naquele intervalo, significa que aí você vai dividir por 2, então, cada ângulo. Então, o seno vai ser entre π sobre 3, π sobre 6 e π sobre 3. Então, pelo menos maior ou igual. Π sobre 6, seno de π sobre 6 é meio. Então, maior ou igual que meio, mas vezes 2 vai ser maior ou igual que 1. Daí vai ficar 2. Vai ficar 1 mais 1 é maior que 1, sempre. Essa vai ser a escolha. Então, vai ser sempre verdade. Então, por exemplo, se os ângulos pertencerem a esse intervalo, ele vai ser major. Você falou que você projetava na esfera ou circunferência, mas ela já não está na esfera naturalmente. Se você pegar... Não, eu estou dizendo o seguinte, pega 3 pontos, considera o plano, e é nesse plano que corta você faz a esfera, ou a circunferência. Ela... A circunferência que tem aquele círculo já não vai ser uma circunferência da esfera? Provavelmente... Deixa eu pensar. Eu acho que não. Esse desenho está me fazendo acreditar.
Deixa eu pensar rapidamente. Mas eu acho que não. Acho que essa parece a inversão do plano com a esfera. Sim, sim, sim. Sim, o círculo vai ser, mas o cap vai ser a projeção desse círculo aqui, né? Não o círculo, né? Porque o cap é a região. Mas acho que a fronteira vai ser a mesma, vai ser a mesma. E aí o centro do círculo que está no plano vai ser projetado para a esfera. Tá ótimo. Então vamos começar a prova. Seja x com tangência 2. Ser uma configuração maximal. N igual a... Nesse momento, só para não me perder, eu vou chamar N, que seria a dimensão, mas N vai ser o número de pontos, tá? Estou usando N sempre como uma dimensão, mas esquece disso nesse momento. Então, a gente pode assumir que podemos maior ou igual que 12. Né? Bom, aquela configuração ali é 12, né? Então, se não for 12, então a gente tem que provar que não pode ser 13, 14, 15 por aí. Aí a gente vai terminar. Então, claim, afirmação. N é menor ou igual que 13. Podemos assumir que é maior que 12, porque tem uma configuração que é 12, então pelo menos 12. Então vou mostrar que é menor ou igual que 3. Então, eu vou considerar o seguinte: você vai pegar o conjunto X, que é um conjunto de pontos na esfera, e vai gerar o feixe convexo disso. Então vai gerar um poliedro dentro da esfera. E aí você pega esse poliedro e projeta na esfera. O convexo gerado por X projete Só uma pergunta antes de passar para essa prova. Ainda na questão anterior, esse triângulo, seu triângulo acutano, o SX, SY e SZ. Uhum. Se o X. Então, quer dizer, a soma dos quadrados de dois tem que ser maior do que o outro, né? Isso. O quadrado do outro. Se o X Isso. for π sobre 3 é 60, né? Mas essas dividem por 2 aqui. Pois é, se for π sobre 6. π sobre 3, se for π sobre 6. Então, seno de π sobre 6 maior ou igual que... vai ser maior ou igual que π sobre 6. Que é maior, seno disso vai ser maior ou igual que meio. 130 é um meio, né? É. Meio ao quadrado é um Então, quadro. 2 vezes 1 meio, 1. Cria um 2 na frente, 2 vezes seno. Tudo bem, vamos cortar o 2 de tudo, depois vai aparecer nos três termos, né? Isso, então, vai ser 1. Vai ser o quadrado desse, 1 mais 1 maior que... O outro é 2 se o Z for 2π sobre 3, né? Aí vai ser seno de 60, seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2, esse. Vezes 2 dá raiz de 3. Raiz de 3. Ao quadrado dá 3. Raiz de 3 sobre 2. Estou querendo dizer que aparentemente essa condição de ser acutângulo fura se for dois ângulos forem π sobre 3 e o outro for 2π sobre 3. Talvez se for π sobre 3 e... Tá, o outro vai ser raiz de 3, né? Sobre 2. Vezes 2, raiz de 3, quadrado 3. Talvez você precise de uma certa coisa, né? No outro, a ponto superior, né? π sobre 2, não, talvez? Entre π sobre 3 e π sobre 2? Os
três ângulos tem que estar. Π sobre 2, Π sobre 4, né? Que é sobre 4 dá raiz de 2 sobre 2 e dá igualzinho, dá raiz de 2. Ah, tá pedindo pra trocar Π sobre 2 aqui, né? É. Aí eu acho. Aí esse exemplo funcionaria. Onde dois ângulos são π sobre 3 e o outro é π sobre 2. Mas tem uma relação entre os... essa relação tem que ser satisfeita. Deixa eu ver uma coisa. Não supõe que x e y seja... Vou ver se isso aqui resolve. Seja π sobre 3, né? Com constante de π sobre 3 vai ser um meio, né? Então, 1 meio, 1 quarto. Então, esse aqui vai ser maior que 1 quarto. É que você faz menos o módulo disso, módulo disso, módulo disso. Isso aqui é no máximo 1. Então, seno no máximo, se for maior ou igual que π sobre 3, menor ou igual que 2π sobre 3. Então, o seno é no máximo... não, mas aí vai passar de... Vai passar de 2. Ou talvez aí não são x, y, z, você está querendo dizer alfa, beta e gama, talvez? Não, x, y, z. A gente pode deixar, eu acho que não vai ter problema assim de deixar π sobre 2. Mas, vamos ver se sai dali. Ele vai ficar 1 quarto e seno vai ficar no máximo... seno ainda pode passar, né? Você está vendo a situação onde o x e y são π sobre 3, é isso? No máximo, Qual o maior valor do seno aqui que pode chegar? Pode chegar até 1, né? Porque passa de π sobre 2. Ok, no caso do cosseno de z, zero, né? π sobre 3. Vamos deixar π sobre 2 então. Vamos ver se vai dar problema lá pra frente. Mas eu acho que não. Tá, então a observação era que se x e y for o menor ângulo e z for maior, então não vai dar certo. Então, possivelmente o triângulo dentro não é agudo. Tá, então vamos deixar assim. Vamos ver se vai dar. Eu acho que não vai dar problema no fim. Então, considere o feixe convexo dos pontos x, ok? Projeta sobre a esfera. Ótimo. Então, isso vai me dar uma configuração na esfera com polígonos e com pontos. Mesmo número de pontos anteriormente, né? Ótimo. Em cada arco vai ser a parte de um grande arco. Ótimo. E daí, se você tem, por exemplo, uma coisa assim, você adiciona diagonais. Você, por exemplo, adiciona essa diagonal. Então, adicionando diagonais, se necessário, a gente criamos uma triangulação da esfera. Que eu vou chamar de T. Então, vai ter os pontos X, ela vai ter arestas E e vai ter faces F. Né? É a distância entre cada um dos dois pontos X, né? X é sempre maior que cada aresta aqui, né? Esse aqui vai ser sempre maior ou igual que π sobre 3.
E agora a gente vai precisar da fórmula de Euler. Então, a fórmula de Euler diz... a fórmula de Euler está dizendo que N menos a cardinalidade de E mais a cardinalidade de F é igual a 2. Mas a gente também sabe que se você, por exemplo, fizer a seguinte conta, 3 vezes o número de faces, quem é o 3 vezes o número de faces? Se você soma para cada face em F, cada face vai ser um triângulo aqui, porque a gente está numa triangulação, o número de arestas, para cada face você conta o número de arestas, cada face tem exatamente 3 arestas. Aqui vai aparecer 3, então isso aqui é 3 vezes o número de face. Mas se você pensar, cada face, duas faces, uma aresta só intersecta 2 faces. Então isso aqui vai dar exatamente 2 vezes o número de arestas. Porque cada face intersecta 2 arestas. Não, cada aresta intersecta 2 faces. E aí você está contando o número de arestas para cada face, então você está contando 2 elementos, cada elemento 2 vezes. Então 2 vezes o número de arestas. E a partir disso, e com a fórmula de Euler, você resolve que o número de arestas é 3n menos 6 e o número de faces é 2n menos 4. Ótimo. Isso. Tá ótimo. Então, se ABC é uma face, é um triângulo, então o raio da calota é menor que π sobre 3. Por quê? Bom, se fosse maior ou igual, significaria que esse raio aqui é maior ou igual que π sobre 3. Então, essa distância aqui, essa e essa é maior ou igual que π sobre 3. Então, eu poderia incluir o centro da calota. Impossível. Então, o raio da calota tem que ser menor que π sobre 3. E aí, pelo 3, implica que a área é maior ou igual do triângulo, área do triângulo π sobre 3, π sobre 3, que é igual a 0,551, blá, blá, blá. Tá? Como que eu calculo a área? Bom, você tem que usar essa fórmula. Pô, todos os ângulos internos x, se for um triângulo de lado π sobre 3, π sobre 3, π sobre 3, você joga aqui, aí você calcula o ângulo interno, gama. O gama acho que vai ser arco cosseno de 1 sobre 3. E aí você coloca aqui 3 vezes arco cosseno de 1 sobre 3 menos π e acha a área, tá? Vai ser esse número. Daí implica o seguinte, daí implica que 4π, que é a área da esfera. Está me dizendo que esse centro aí, se o raio fosse menor que π sobre 3, você poderia incluir esse centro na configuração. Isso. Ele certamente ficaria uma distância maior do que π sobre 3 desses 3 pontos. Isso. Do triângulo do qual ele é o cap. Isso. Mas por que ele dá uma distância maior do que π sobre 3 dos outros pontos? Por exemplo, poderia ter um outro ponto da configuração que estaria dentro do cap, mas fora do triângulo, ali pertinho do Y, a marca do Y, por exemplo. Tá dizendo outro ponto aqui? É, por exemplo, sim.
princípio, poderia ter um carinha ali, né? Por que não pode? Porque esses são grandes arcos. Se tivesse outro triângulo ali, com um ponto bem pequeno, bem próximo, significaria que os ângulos internos são pequenos. E eu vou mostrar que os ângulos internos são grandes. Eu vou mostrar que alfa, beta e gama são limitados por baixo por π sobre 3. Em outras palavras, não vai haver nenhum outro ponto da configuração dentro desse cap, de qualquer triângulo. Não, Isso é verdade? não vai haver nenhum ponto dentro desse cap. Talvez você provando antes. Ou depois, sabe? Não deve haver. Tá, acho que a gente pode provar assim, porque se tivesse outro, então a área do cap tinha que ser maior ou igual que 2 vezes esse número, e acho que esse que é a impossibilidade. Porque cada triângulo vai ter área maior ou igual que π sobre 3. Se eles todos então essa desigualdade aqui você não necessita ser major, não precisa ser o ponto dentro. Qual a desigualdade? Essa aqui. O que você precisa é que o raio da calota seja menor que π sobre 3. Então, se for maior que π sobre 3, eu acho que você consegue mostrar que e tivesse um outro ponto lá dentro. Suponha que tivesse outro ponto lá dentro. Então, você teria 2 triângulos dentro desse cap. Cada um com lado maior ou igual que π sobre 3. Você compara a área dos 2 triângulos com a área do cap? Isso. E eu acho que não vai dar. Não cabe lá dentro. É. Então vai ter que ser menor que π sobre 3. Senão, no seguinte, não pode haver outro ponto dentro, então, portanto, o raio vai ser maior que π sobre 3. Do contrário, eu poderia incluir o centro da calota. Ok, então vamos continuar com a prova e depois, se lá para frente eu provar isso, a gente ou volta e comenta sobre isso, mas a princípio não pode ter nenhum outro ponto ali dentro. Deixa eu ver eu acho que se você considera outra calota centrada naquele ponto, você vai ter 2 calotas. Tá, vamos deixar isso para depois, tá? Mas supostamente não pode ter outro ponto dentro daquela calota. Só os 3 pontos no bordo. Então, se isso for verdade, quantas faces a gente tem? A gente tem 2n menos 4. Então a área da esfera tem que ser maior ou igual que 2n menos 4 vezes esse valor. Mas isso aqui vai implicar então que n, fazendo a conta aqui, vai ser menor ou igual que 13.043. E portanto n menor ou igual que 3. Vamos deixar isso aqui.
Vou apagar essa observação, depois a gente volta para ela. Ótimo. Então vamos assumir agora que n igual a 13. Tá? E vamos tentar chegar numa contradição. Então eu vou colocar aqui duas afirmações. E a gente vai provar no fim. Afirmação 1. No máximo, uma aresta de T tem tamanho maior ou igual que arco. Vou botar cosseno menos 1, tá? Cosseno menos 1 de 1 sobre 7. Afirmação 2. Se delta x, y, z é um triângulo em T, tal que π sobre 3, x menor ou igual que y, menor ou igual que b, já vou dizer quem é b, e z maior ou igual que π sobre 3. Bom, se pedir que é maior que π sobre 3, é óbvio que cada ponto é distância b sobre 3. Então, o ângulo oposto a z θ é maior que π sobre 3. Então, basicamente, se você consegue limitar esses dois lados aqui, x e y, o ângulo oposto, quer dizer, essa condição não é nenhuma condição, né? Z é sempre maior que π sobre 3. Mas se esses dois forem limitados por cima, isso significa que esse ângulo oposto à aresta Z é maior que π sobre 3, tá? Isso eu estou dizendo o seguinte. Então, dando no máximo uma aresta que é B. B vai ser, a partir de agora, cosseno menos 1 de 1 sobre 7. Tá? Tá. Então, estou dizendo o seguinte. Bom, você tem, a gente tem aqui uma triangulação que no máximo uma aresta tem tamanho maior que B. Esse é o B. Então, a maioria das arestas não vão ter tamanho maior que B. Então, nessa posição, todos vão estar satisfazendo isso. Então, estou dizendo que esse ângulo vai ser sempre maior que π sobre 3. Em quase todos os ângulos, com exceção de apenas, talvez, 1 ou 2 casos. Então, estou dizendo que o grau de conexão dessa aresta aqui, aresta A, não pode ser 6. Porque se tivesse 6, cada um ia ser π sobre 3. Não pode. Então, no máximo 5. Então, vamos terminar a prova e depois a gente volta para isso. Então, caso T não tem aresta maior ou igual que B. Tá? Só tem uma. Aí depois eu vou considerar o pior caso, que é quando tem exatamente uma. Bom, se ele não tem aresta maior ou igual que B, então isso significa o seguinte, que cada ponto x, então, cada x em x tem grau, quer dizer, conexão, quantas arestas ele possui,
no máximo 5. Pela afirmação 2. Aí se você fizer esse vai ser 2 vezes o número de arestas dividido por n. Então, eu estou assumindo n igual a 13. Significa que a gente tem número de arestas pelaquela formulinha que eu botei é igual a 33 e o número de faces, o número de triângulos, é igual a 22. Tá? É 3n menos 6 e 2n menos 4. Sendo n igual a 3, é isso que você consegue. Isso aqui vai ser 106 sobre 13. Que é maior que 5. Tá? É impossível, né? A média deu maior que 5, mas cada uma tem no máximo 5. Absurdo. Tá? Então, cada x tem no máximo 5 arestas, então isso aqui é no máximo 5, mas a média está dando maior que 5. Possível. No caso 2, o caso 2 é mais chato. Então, T vai ter exatamente uma aresta. Eu vou fazer o desenho. E esse aqui vai ser o A. E aqui você vai ter a aresta ruim. A E. Então, tamanho de E é maior ou igual que B. Tá? Então, suponha que tem exatamente uma. Então tem eu chamei ela de B. Então, se isso seja verdade, então seja G igual a T, que você tira a aresta E. Tá? Então, eu estou indo no conjunto X e estou tirando a aresta E. Então, quem são esses ângulos internos? Eu quero concluir que esse ângulo aqui, θ, que eu vou remover, ainda é maior que π sobre 3. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é maior que B. Esse cara aqui. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, tem que ser maior que π sobre 3. Deixa eu pensar aqui. If I have the vertex of T not encountered with E, and all the angles of theta in picture. Hã? Isso vem da lei da cosseno na esfera? Isso. Então esse vai ser maior que π sobre 3, esse vai ser maior que π sobre 3. E esse vai conseguir deduzir que θ vai ser maior que π sobre 3. Deixa eu só... Claim to. Esse vem da afirmação 2. Então vamos ver.
Então você vai ter aqui o x e você vai ter o y, ambos menores ou iguais que b. Ambos menores ou iguais que b, isso implica que esses dois vão ser, no máximo, maiores ou iguais que π sobre 3. E aí a ideia é você usar essa desigualdade aqui junto com essa. Você sabe os ângulos internos e você sabe os tamanhos, e você vai conseguir mostrar que esse θ aqui vai ter que ser maior ou igual que π sobre 3. Porque supõe que ele não seja. Então você considera essa outra aresta aqui. Você tira essa e coloca essa. Se essa aqui, esse ângulo aqui, você tem de duas uma. Essa aresta aqui vai ser maior ou igual que π sobre 3. Por isso. Esse lado aqui é maior ou igual que π sobre 3, maior ou igual que π sobre 3 e ambos menores que b. Acho que é isso, Acho que esse é o argumento. Aí você usa a afirmação 2, então θ tem que ser maior que π sobre 3. Tá? Essa era o truque. A ideia é tirar esse, considerar essa aresta pontilhada e aplicar a afirmação 2. Então, concluímos então que o novo G, com a remoção daquela aresta, satisfaz que toda aresta tem grau no máximo 5. Então, esse cara aqui podia ter grau 6, por exemplo. Aí você removeu, vai tendo grau no máximo 5. Ou talvez ele tinha já grau 5, você removeu e ele tem no máximo grau 4. Então, G, conclusão, G tem 13 vértices, 21, você tirou uma face, e 32 arestas, tirou uma aresta. Eu quero mostrar que isso é verdade. Cada vértice tem grau no máximo 5, né? Agora, cada vértice tem grau no máximo 5. Isso vai implicar, se eu conseguir mostrar aqui, isso vai implicar que todos os vértices têm grau exatamente 5 e um tem grau 4. Tá? Então, seja... Não, desculpa. Por construção, a gente tem aquilo, né? Agora eu quero mostrar isso que eu acabei de falar. Então, seja AJ o número de vértices em G de grau J. Então, a gente só tem A1, A2, A3, A4, A5, né? No máximo 5. Então, aí você tem 64, que é o número de arestas, usando a fórmula de Euler again, de novo. Vai ser 64. Isso vai ter que ser a soma de quem é 2 vezes o número de arestas de G. Duas vezes o número de arestas de Z é a soma sobre as faces, né? O número de arestas de cada face. F é uma face. Mas também é
a soma, se você tem AJ, arestas de grau J em G, você vai somar para cada J. O que eu estou fazendo aqui? Peraí. 5 mais... desculpa. Número de vértices... esse é o número de vértices com grau J. Então, se eu somar para cada aresta, para cada face, eu somo um número de arestas. Isso vai ser exatamente... mas não tem nenhum vértice com grau 1, né? Não tem um vértice que está sozinho. Faz isso só. Tem pelo menos 2 caras. Isso aqui é 64. 13, que é o número de vértices, é só 5, mais a 4, mais a 3, mais a 2. Isso. Então, 2 vezes o número de arestas de G é a soma sobre o número de arestas de cada face. Então, se você tem uma aresta, um vértice de grau 5, ele pertence a 5 faces. Né? Se você tem um vértice de grau 5, ou de grau 3. Então, tem 3 faces. Então, quando eu somar esse cara, quando eu somar essa aresta, eu vou somar ela de novo e ela de novo. Vou somar uma vez aqui e vou somar 2 vezes aqui. Isso, vou somar uma aqui, vou somar uma aqui. Está querendo justificar a primeira forma? É isso? Estou querendo justificar a primeira forma. Mas para as faces eu acho que tu complica. Eu acho que mais por conta das arestas. Assim. Porque cada vértice, somatório de J a J, para cada vértice J, tu está contando quantas arestas saem dele. Quantas arestas saem dele? Saem J arestas. Então, J vezes a J. Só que é verdade. Você compara 2 vezes. Tem 2 endpoints. Exatamente. Vai ser J igual a 2. Isso é genérico para qualquer gráfico, né? Aham. Dá até um A1 aí, se quiser botar para outra fora. Mas não tem A1 é 0, né? Nesse gráfico particular, sim. E aí você conclui, bom, aqui, você resolve essas equações, né? E você conclui que 12 é igual a 5 menos A3 menos 2A2. E 1 é igual a 4 mais 2A3 mais 3A2. Essas duas equações. Em particular, A3 igual a A2 igual a 0. A4 igual a 1. E A5 igual a 12. Tá. Para cada vértice você conta um número. A gente vai contar exatamente 2 arestas da área. Para cada vértice, a gente conta o grau dele, 3. Então, para 2 vértices diferentes, a gente vai repetir essa conta 2 vezes. Então, para isso vai dar o total, vai dar 2 vezes o número de arestas. É isso mesmo. Perdi um pouquinho aqui. E aí também nota o seguinte, se você tem qualquer 3 ciclos, então você tem aqui A, B, C. Não pode ser o caso que você tenha uma coisa assim. Você tem, na verdade, um ponto aqui no meio e uma coisa assim. Se você tem se você dá as arestas do G, você pode ir do A para o B, do B para o C e do C para o A. Então não pode ter um cara no meio.
Por que que isso não pode acontecer? Vou fazer aqui. Essas são as afirmações. Bom, se você tem um triciclo, então a área do ABC seria menor ou igual que a área do delta BBB. Isso é igual a 1.194, mas isso aqui é menor que 3 vezes a área do delta π sub 3, π sub 3, π sub 3, que é igual a 3 vezes 0 pontos, que é aproximadamente, né? 5,1. Então, se dentro... Um lado que é maior do que B. Não, todos os lados são menores ou iguais que B. Eu removi o maior. Eu removi a aresta que era lado maior ou igual que B. E todos os lados são menores ou iguais que B. E daí, se eu esticar, a gente obtém isso, então não pode ter. Então significa que você tem que instalar seu grafo lá. Então você encontrou um triciclo, né? 1, 2, aí se você quer voltar para esse, é impossível. Você não tem como voltar ele para esse cara aqui direto, porque vai ter um ponto aqui no meio. Tem uma coisa assim. A ideia é que ele não pode ter coisas assim. Tá? Ótimo. E aí que vem a parte chata aqui. Então você tem um grafo planar, que todo vértice tem grau 5, 12 vértices de grau 5, um vértice de grau 4, 13 vértices, 22 arestas, e que todo triciclo no grafo não contém um outro ponto no meio. E aí, não existe grafo assim. Okay. Grafo. Tá. Um grafo com essas propriedades é impossível. Tá? Então, se você parar para pensar, não tem muitos casos para a gente testar, porque são triangulações. Você tem um número de grau fixo para 12 pontos, um vai ter 12, 5, um com grau 4, 13 pontos, e é que essa parte chata que você tem que fazer um computer search. Você pode só fazer uns desenhos e se convencer que é impossível, mas para ser rigoroso você tem que fazer uma busca, né? Você tem que pegar o espaço, todas as possibilidades, buscar e você vê que esse grafo, nenhuma dessas pode ser planar. Porque você está procurando um grafo planar, né? Um grafo sobre a esfera. Então não existe grafo planar assim. E basicamente acaba a prova, módulo provar. Hã? Você não tem muitos casos. Basicamente você tem 2 casos para testar. Você começa. Suponho que você começasse aqui assim.
Então, você começa com um quadrado e cada um tem grau 5. Esses caras vão ter que ter grau 5. Aí você só tem uma escolha, você faz uma coisa assim. E aí esses caras vão ter que estar conectados. Vai ter que ser uma coisa assim. Uma coisa assim. Esses dois vão ter que estar conectados. E aí você tem que continuar. Você tem quantos caras você tem? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você tem 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só volta mais um. Esse aí você começa a ver que é começando a ficar impossível, né? Cada um. Esse já tem grau 5, 5, 5, 5. Vamos dizer, eu estou fazendo no caso em que o último cara que vai ficar lá atrás, vamos dizer, na esfera, vai ter grau 4. Então, todos esses aqui vão ter que ter grau 5. Então, pô, vou ter que conectar. Esse aqui já tem grau 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui tem grau 2. Então, eu tenho que conectar mais 3 arestas. Talvez eu tenha que fazer isso. Um aqui, um aqui. Então, agora esse cara tem grau 4. Esse cara tem grau 3. Aí eu vou ter que mandar um para fora. Esse eu vou ter que mandar 2. Esse aqui eu vou ter que mandar 1. Esse eu vou ter que mandar 2. Mandar 2, mandar 2. Esse ele só pode encontrar um cara do outro lado. E aí começa a ficar meio impossível. Aí você considera o outro caso, que dos corners desse quadrado aqui, um dos cantos, é o cara de grau 4, ele está aqui já, né? E aí você vai fazendo. Não tem muitos casos para testar, mas você tem que realmente fazer vai ser rigoroso, né? Você tem que fazer uma busca. Ótimo. Então não vai dar tempo para falar sobre quadratic forms. Vamos só tentar dar uma ideia para essas afirmações aí. Tentar dar uma ideia para essas afirmações. Então as partes que ficaram mais ou menos foi essa minha afirmação, aquela observação, né? Agora que é a parte que a gente vai precisar dessas coisas mais especificamente. Então vamos tentar provar a afirmação 1, por exemplo. Uma afirmação 1, né? Qual é a afirmação que eu botei ali? 1 e 2. Vamos provar a afirmação 2, que é a mais fácil. Tá? Então vamos considerar o triângulo. X, Y, Z, θ. E eu tenho que mostrar que esse θ é maior ou igual é maior que π sobre 3. Esse é o objetivo. Se x e y forem menores ou iguais que b. Tá, então a gente já sabe o seguinte. A gente já sabe que θ de x, y, z é maior ou igual que θ de x, y, π sobre 3. Porque se eu fixar esses dois lados na esfera e só reduzir esse no mesmo arco esférico, o ângulo aqui tem que diminuir. Ótimo. Então vamos chamar f igual a cosseno θ de x, y, z. Então estou chamando esse θ de função do x, do y e do z. Eu quero mostrar que θ, x, y, z é maior ou igual que π, que é estritamente maior que π sobre 3. Então a primeira desigualdade é que o z pode ser reduzido para π sobre 3.
E aí eu vou chamar essa funçãozinha aqui de cosseno e vou derivar em y. A derivada, se vocês calcularem, é cosseno x, cosseno z, cosseno y, divididos por seno x, seno ao quadrado de y. Tá? Que é maior que zero, por quê? Porque aqui vai aparecer cosseno x dividido por cosseno y, tem que ser maior que cosseno z. Cosseno z no máximo 1, cosseno x sobre cosseno y vai ser maior que 1, porque y é maior que x. Tá? Então esse cara vai ser positivo. Isso vai implicar que a f de x, y, π sobre 3 é menor que f de b, π sobre 3. Como eu troquei θ por cosseno, eu quero limitar agora f por cima. E aí você plota essa funçãozinha aqui. Essa funçãozinha aqui tem essa cara aqui. Aqui é o π sobre 3 e aqui é o b. E o máximo dessa função aqui é no π sobre 3. Isso aqui é exatamente o meio. Tá? Por isso que esse b foi escolhido assim. Em particular, se isso aqui é maior que meio, então significa que o cosseno de x, y, π sobre 3 é maior que meio, então o ângulo é menor que π sobre 3, ou maior que π sobre 3, desculpa. Quer dizer, esse vai ser menor ou igual, então o cosseno vai ser maior ou igual que... Esse aqui implica, por exemplo, vou mostrar lá então. Vou fazer isso devagar. Então isso implica, por exemplo, que o cosseno de θ x, y, z é menor que 1 meio. Então θ x, y, z é maior que π sobre 3. Que era o que a gente queria provar. E aí vamos dar uma ideia para a afirmação 2. Afirmação 1, desculpa. A gente tem que separar em casas. Então suponha que você... Vou dar só uma ideia. Suponha que você tem... A aresta é 1. Aqui, então você tem o A, B, D. E tem o C. E esse cara aqui é o maior ou igual que B. Então a gente tem que mostrar que só tem no máximo uma, né? Então suponha que você tem outra. É 2. Essa é 2 poderia estar aqui, tá? Mas eu vou comentar sobre esses casos depois. Eu vou assumir que o tamanho de E1 é maior ou igual que o tamanho de E2, que é maior que B. E eu quero chegar numa contradição. É maior ou igual que B. Então, caso 1, você considera o E2 ser maior que π sobre 2. Tá? Então, daí, de fato, eu vou mostrar que ele vai ter que ser menor que π sobre 2. Quando eu remover a maior, todos vão ser menor que π sobre 2. Então, esse aqui vai consertar aquela observação.
Então você tem 22 triângulos. Isso. Então quem é a área? Essa aqui vai ser maior ou igual que a área. Quem é a área desse ABC aqui? Vai ser maior ou igual que a área. Isso. Vai ser maior ou igual que π sub 2, π sub 3. Vou botar um delta aqui. Área de A', B', C'. Então, esses dois aqui, A, B, C. Esse aqui eu suponho que é maior que π sub 2. Então, reduzindo, cada um é menor que π sub 3. Esse aqui é π sub 2. Isso aqui, então, é 0,679. Então, se é como essa figura aqui, então as duas estão em locais diferentes, elas não têm o mesmo vértice em comum. Então, se for esse caso, a gente tem que a área da esfera vai ter que ser maior ou igual que o quê? 4 vezes esse número, mais, a gente tem 22 triângulos, né? 18 vezes a área do delta π sub 3, π sub 3, π sub 3. E isso aqui dá 12,63, blá blá blá, e esse aqui é 12,56. Impossível. Então, por que isso é verdade? Porque cada uma dessa área aqui, ó, esse aqui é maior que π sub 2. Então, esse aqui vai ser maior que essa área, que é 0,679. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Então, a gente vai ter 4 áreas com esse tamanho e o resto, cada um vai ter pelo menos tamanho π sub 3, então eu limito por baixo por isso. Então, a área da esfera teria que ser maior que essa conta. Mas está 12,63 aqui e aqui é 12,56. Impossível. E aí você começa com esses truques. Agora suponha o contrário. Suponha que essa aresta de fato está aqui. O E2 está aqui. Então a gente vai ter um triângulo, apenas exatamente um, que é... suponha que essa aresta vai estar aqui. Então a gente vai ter esse, que vai ser maior que π sub 2, π sub 2, π sub 3. A gente vai ter um outro, que essa aresta vai estar conectada com outra pessoa aqui. Com outro ponto, π sub 2, π sub 3, π sub 3, e 20, π sub 3, π sub 3, π sub 3. Aí você faz a conta de novo e você vai ver que vai dar maior que a área da esfera. Não vai ser impossível. Aí beleza, não vai poder ser maior que π sub 2. Aí você considera, bom, suponha que então esteja agora, a segunda esteja entre π sub 2 e B. Aí você faz as mesmas contas, mesmo procedimento. Considera os dois casos, onde elas são separadas e juntas. Aí você vai ver em cada um deles vai dar, e tem alguns que dão bem próximos, tem um que dão 12,58 e aqui 12,56. Mas vai ser impossível de novo, então nenhum desses casos vai poder ser possível. Então vai ter uma aresta no máximo de tamanho maior que B. Isso aí. Em particular, a gente está usando aqui sempre, a gente está basicamente mostrando, nessa segunda afirmação aqui, a gente basicamente mostra que todos têm que ser menores ou iguais que π sub 2. E a única que a gente usa é a limitação por baixo. Esse 3 aqui, que é delta, 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 e que cada triângulo é major. Ou seja, que esse x aqui não é maior que π sub 2. Mas alguns podem ser, essa que é a questão. Pelo menos, pode ter um que é próximo do B, né? Então a gente precisa talvez de uma conta um pouco mais refinada para poder dizer que cada um deles é major. Tipo, consertando o que o Manuel observou, que não poderia ser aquele intervalo. Eu coloquei que era π sub 3, 2 π sub 3. Tá, então para fechar, a ideia é a seguinte, a ideia de tudo é gerar o grafo e mostrar que as propriedades do grafo para n igual a 13 vão quebrar
a existência dele, ele não vai poder existir. Então ele vai ser um grafo com certas propriedades, planar, e esse grafo não vai poder existir. E a partir disso você tem que fazer várias contas como essa. Tipo, estimar áreas de um lado para o outro para mostrar que as coisas que você está afirmando são verdade, como por exemplo essa aqui. E vão sempre aparecer contas muito próximas. Você vai fazer certas estimativas envolvendo áreas para provar essas afirmações e elas podem ser próximas. E outra coisa é que essa prova é muito difícil você achar uma referência boa. A prova original do Leach é publicada numa revista que eu acho que é aquela revista da American Mathematical Society, que é tipo uma página só, dizendo mais ou menos. Aí eu peguei um paper de um cara que explicava essa prova mais em detalhes. Esse é o paper dele, do Maehara. Então, esse aqui seguindo o paper do Maehara. Mas, de novo, né, como vocês podem ver, ainda teve alguns pequenos buracos durante a prova. E essas afirmações têm que ser provadas, claramente, senão não vai ser uma prova rigorosa. Mas, se você considerar só no mundo das ideias, mais ou menos essa é a ideia. E aí, na próxima classe, a gente começa a falar de formas quadráticas, que vai ser sexta-feira. Então, apesar do feriado, ainda vai ser sexta. Tá? Então, obrigado.